Eu gostaria que colocasse a primeira figura aí, primeiro slide. E por que nós adoecemos? É uma pergunta que muitas vezes nos faz entrar em crise, né? Se Deus já levou sobre si todas as nossas enfermidades, por que eu adoeço? E, principalmente, por que eu adoeço emocionalmente falando? Por que muitos de nós têm que estar tomando medicação psiquiátrica, têm que estar tomando remédio para dormir? Tudo isso tem uma explicação. E se você for muito verdadeiro com você mesmo, Deus vai trazer algo nesta noite para nós. Amém? Eu gostaria de deixar bem claro que nós não vamos estar falando de algo espiritual. Nós vamos estar falando de algo natural. Ok? Emoção é espiritual? Lógico que precisa da emoção para me expressar a Deus, mas nós estamos falando de sentimentos. Eu gostaria de deixar isso muito claro. E hoje eu preciso, não sei se existe essa palavra, desespiritualizar aquilo que não é espiritual. Existe essa palavra, Rose Maria? Agora existe, né? Porque é muito fácil para nós, principalmente cristãos, espiritualizar aquilo que não é espiritual. Tirando de nós a responsabilidade de trabalhar as nossas emoções, de trabalhar o nosso comportamento, de trabalhar os nossos sentimentos. Então, eu peço que você não fique escandalizado, ok? Mas nós vamos estar falando justamente de emoções, alma, mente, vontade. E isso não é nada espiritual. Você poderia falar assim, eu sou um espírito, possuo uma alma e habito em um corpo. Nós já ouvimos falar tanto essa frase, né? Se falou muito esta frase uns anos passados, no ano passado, e muitos anos que se passaram, né? E isso foi muito falado. E é muito importante quando eu entendo que eu sou um espírito, que eu possuo uma alma e eu habito nesse corpo. Se essa alma e esse corpo eles estiverem adoecidos, pense comigo, se a sua alma e o seu corpo estiver adoecido, será que o seu espírito vai estar forte? Eu gostaria de ouvir. Você vê a seriedade que nós temos, eu e você, de cuidar dessa parte na nossa vida? As nossas emoções. E essas palavras que foram ministradas, né? Elas falaram muito disso. E às vezes eu fico pensando, e às vezes a mesma dúvida é de você. Quantos de nós tem mais ou menos 20 anos na igreja? 15 anos? Eu não vou mais, não. Eu já sei que existem pessoas mais. 10 anos? Vai levantando a mão. 5 anos? 2 anos? 1 ano? Quantos de nós já passamos por encontros? Quantos de nós já passamos por ministração? E com certeza Deus fez muito, mas existe uma área que depende de nós. Existe uma área que não depende de Deus, ela depende de nós. Me entenda, em nome de Jesus. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito meu, é direito seu. Mas eu preciso tomar posse. Eu preciso decidir sair do meu lugar e fazer algo por mim mesmo. Eu preciso decidir isso. E é por isso que eu preciso desespiritualizar aquilo que não é espiritual. E nós vamos estar falando por que adoecemos. Presta atenção. Para que você foi criado? Agora, falando espiritualmente. Para que você foi criado? Foi o que eu coloquei aqui.
Tio Rose, estamos pensando junto, para a glória de Deus. Por que que muitas vezes nós não estamos conseguindo cumprir esse propósito? Por que que muitos de nós não conseguem sair do lugar, e não é porque não quer. Não é porque não quer, porque não tem condição ou não dá conta, e todas as suas... todas as vezes que você tentou, você não conseguiu. Você ouviu, você recebeu alguém que trouxe a palavra, fez o apelo, você creu, você veio na frente, e você, em algumas áreas, não conseguiu sair do lugar. Será que você está nesse lugar de doença? Pode passar para o segundo estágio. Então, nós fomos criados para a glória de Deus. Nossa, a outra imagem ficou melhor. Todos nós estudamos, né, na escola de líderes. Ah, que bom. Pode apagar tudo. Presta atenção, irmãos. Nós temos um espírito que habitamos. O que você falou agora mesmo? Você tem um espírito, possui uma alma e habita no corpo. Esse corpo, nós aprendemos assim, 4º, 3º ano, que existem 5 funções principais desse corpo. Ou 5 portas, ou 5 sentidos do corpo. É a audição, o olfato, vamos começar pelos olhos, né? A visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. Essas são as portas por onde nós podemos nos enfermar. É algo que entra por esses 5 sentidos, que vai atingir a minha alma. Dentro da minha alma existe o quê? Mente, vontade e emoção. Isso é minha alma. E no meu espírito está a consciência, a adoração, a intuição e a fé. Presta atenção. Se esses 5 sentidos, se acontece alguma coisa com você, que você vê, ou que você ouve, ou que você fala, ou que você sente, ou que você pega, for algo negativamente que entrar no seu corpo, vai atingir primeiro o quê? Entrando no corpo, vem a alma. O que está na alma, irmãos? Mente, vontade e emoção. O primeiro lugar a adoecer é esse lugar. Pode acender a luz, tia Rose. Passa para o 3º slide. 2 Coríntios 4,16, ele fala que nós podemos adoecer. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior, que é o quê? O nosso corpo e a nossa alma, se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Ok. Existe alguns sentimentos, ou alguns comportamentos, ou alguns fatos que acontecem na nossa vida que marca muito mais, né? Uma perda de um pai, de uma mãe, de um filho. Isso nos marca profundamente, nos marca os nossos sentimentos. Mas nós falamos no início que Deus nos criou, ou nós não falamos no início, nós vamos falar a partir de agora, perfeitos. Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Deus tinha algum problema nas emoções? Não. Deus tinha um problema na sua vontade, na sua mente? Não. Então, o plano dele, o primeiro plano, foi para que nós fôssemos perfeitos como ele.
sem nenhuma doença, sem nenhuma marca, sem nenhum sentimento negativo. E para expressar isso, vem cá, tia Rose. Eu queria ter feito, mas como nós somos muitos, eu quero que você fale e a Rose vai fazendo aqui. Isso aqui nós vamos exemplificar como a nossa vida. Amém? A nossa vida tinha alguma dobra, essa aqui ainda tem até alguma dobrinha, porque no trazer amassou. Não, ela é limpa, branca, sem nenhuma marca. A Didi, ela fez essa dinâmica, e eu fui na célula semana passada. E o Alexandre, na célula do Alexandre, ele fez essa dinâmica, e ela é muito, muito importante para nós, para exemplificar. E ele pediu que todos pudessem falar naquela hora. E falar de quê? Ele perguntou, aconteceu alguma coisa na sua vida que te marcou negativamente? Pensa você, já existiu alguma coisa na sua vida que te marcou profundamente, negativamente, marcou suas emoções? Existe, irmãos? Eu gostaria que você me falasse, pode ser aí, bem esporádico mesmo, o que é que te marcou? Um sentimento. Uma palavra só. Rejeição. Todas as vezes que falar, tia Rosa, eu queria que você dobrasse a folha. Aí eu te pergunto, você já sentiu rejeição na sua vida? Se você tivesse esse papel, você dobraria? Então vai dobrando aí, ok? Outro sentimento. Decepção. Então dobra, tia Rosa. Traição. O que mais? Perdas. Vai dobrando. O que mais? Medo. Me ajude. Frustração. Angústia. Abre e vai dobrando de outra forma. Hã? Arrependimento. Solidão. Decepção. O que mais? Vai, vamos lá, quem mais? Alguém passou por algum trauma? Alguém passou por problemas financeiros? Vai me ajudando, irmãos. O que mais? Alguém passou por morte na família, perdas na família? Alguém passou por humilhação, ingratidão, enfermidades? Tem enfermidades que nos marcam, não é? O que mais? Hã? Molestação. Fome. Ódio. Sentimentos que a gente sente, não é? Mágoa. Hã? Racismo. Tem como dobrar mais, tia Rosa? Agora eu te pergunto, agora abre a folha. Agora eu te pergunto, quantos de nós, com todos esses sentimentos que foram falados, não fomos marcados? Olha como ficou. Obrigada, tia Rosa. Olha como ficou aquilo que Deus fez para ser perfeito. Tem coisa, meus irmãos, que quando nós convertemos, muitas coisas, Deus nos cura, e cura mesmo. E se torna simplesmente uma marca dessa. Mas a maioria de coisas muito sérias, de traumas, de violência sexual, de separação, de morte, que depende da maneira que você foi ferido. Você precisa de uma ajuda além da ajuda espiritual. E nós temos muitas pessoas na igreja, na igreja na face da terra, que ela é sincera, ela está na igreja, ela quer ser curada, ela quer Deus.
Mas muitas dessas coisas estão vivas na vida dessas pessoas. E muitas vezes, como nós acompanhamos pessoas, nós percebemos que chega o nosso limite de conhecimento para ajudar, e a gente não tem mais o que fazer, a gente ora simplesmente. É nesse momento que essa pessoa, ou com quem nós estamos acompanhando, precisa de uma ajuda profissional. Deus não tem poder para desfazer tudo isso? Tem. Mas você crê que os médicos, a inteligência, é uma maneira de Deus te curar? Mas por que todos nós temos tantas dificuldades de tomar medicação? Principalmente quando principalmente se nós, não temos, às vezes, coragem de falar que estamos tomando medicação para algo emocional. A coisa que eu mais, desde que a pessoa vem para a terapia, o que mais é difícil a terapia fazer na vida dessa pessoa é ela aceitar que ela está doente, que ela precisa de uma medicação. A coisa mais difícil que tem. Por quê? Porque nós queremos espiritualizar aquilo que não é espiritual, é uma enfermidade. Por que quando nós quebramos a nossa perna, nós não chamamos o pastor ou o discipulador para orar? Por que nós vamos direto procurar um ortopedista? Hã? Por que quando nós temos problema no coração, nós vamos e nós falamos, olha, fiz uma bateria de exame, eu tenho problema no coração, eu vou ter que pôr uma válvula, eu vou fazer isso, e eu tenho que tomar remédio para o resto da vida, e isso não te faz problema. Porque tem como comprovar. E às vezes nós queremos comprovação disso. Por que o psicológico e emocional, por que nós temos tanto problema, preconceito quando fala em psiquiatra e quando fala em psicólogo? Primeira coisa, para alguns eu não estou doido. Se tivesse doido, não era eles que estariam te acompanhando. Poderia ser, mas de uma forma completamente diferente. E porque nessa hora nós queremos que todos orem por nós, nós oramos, sim. Mas quando nós percebemos que Deus não fez através da oração, nós precisamos encarar isso de uma forma natural e procurar um profissional adequado para isso. Talvez as suas marcas estejam assim. Quando eu falo dessas marcas, você pode lembrar que está em você. E como você já orou para Deus te curar? Você já fez, já jejuou de tantas formas e Deus não fez? Por que você não entende que Deus pode fazer de outra forma? Então, quando Deus nos criou, nós éramos uma folha sem nenhuma marca. Pode passar para outro slide. Quando Deus nos criou, Ele criou um lugar perfeito para nós morarmos. Nós sabemos isso de cor e salteado, né? Ele criou o homem com uma estrutura orgânica, psicológica, emocional perfeita, para viver em um ambiente que não tinha nenhum estímulo contrário, que não entraria ali nenhum problema desses que nós fomos marcados, porque Deus criou para que nós fôssemos felizes, que nós fôssemos perfeitos, que não houvesse nenhum tipo de marca, que não houvesse nenhum tipo de frustração. Mas nós pecamos, o homem pecou. A imagem que era para ser semelhança de Deus perfeito, que foi colocado em um lugar perfeito,
sem nenhum estresse, insegurança, medo, doença. Ele pecou. E essa estrutura que foi planejada por Deus para ser perfeita, ela agora se vê diante de uma situação que fomos expulsos desse lugar, que foi criado para que nós vivêssemos. E desde que nós saímos, quando eu falo nós, estou falando de Adão e Eva, e chega até nós começamos a enfrentar situações que marcam as nossas vidas. Então, nós temos que lembrar que no jardim, Deus criou o homem, depois Ele fez a mulher para esse homem, e foi formada a primeira família. E o projeto dessa família, ela foi interrompida. Ela foi interrompida pelo pecado cometido por Adão e Eva, os pais, e que esses problemas vieram alcançar os filhos e as futuras gerações. E eu tenho que entender que a partir disso, que eu saí desse lugar perfeito e fui para um lugar que eu tinha que enfrentar todas essas situações de insegurança, de frustrações, de medo, de tristeza. Essa estrutura ela foi alterada. Tudo foi invertido. E começaram a sofrer as pressões da vida. As primeiras pressões ou estímulos, aversivos, e que trouxe esse sentimento para nós, começou a mudar essa estrutura e afetou diretamente as nossas emoções. Todos estão me acompanhando? Passa o outro slide. E quando nós saímos desse lugar que era perfeito, quando Adão e Eva saíram, eles começaram a enfrentar muitos desafios. Desafios de pressão, de insegurança, de medo. Pode passar. Quais foram os primeiros problemas enfrentados? O que eu queria que nós percebêssemos, que tudo que eles enfrentaram lá atrás, isso é o mesmo que nós enfrentamos hoje, só que de uma maneira muito maior, não é? Veio um homicídio de irmãos, você ouve falar isso no jornal? Homossexualismo, relação sexual entre filho e pai, abuso sexual, adultério, medo, pode passar. E depois de muitos anos, agora chegou em nós. Os nossos pais, os nossos bisavós foram muito marcados, os nossos pais foram muito marcados, e nós hoje, muito marcados também por aquilo que vocês disseram. Quando fala nessas situações que nós já passamos, que trouxe tantas mágoas, tantas dores, tantos problemas, eu me lembrei das catástrofes atuais. O que você acha que as pessoas que não morreram lá na catástrofe de Brumadinho, o que eles vão enfrentar? Alguns deram depoimento e falou assim, desde que aconteceu eu não consigo dormir mais, porque eu penso em dormir e outra barragem aconteceu mesmo e eu morrer. Quais doenças emocionais essas pessoas vão enfrentar? Quantas marcas, quantos filhos que perderam pais, avós, casa? Quantos pais que perderam filhos? Essas perdas são marcas profundas que quase ninguém que passa por alguma marca tão profunda consegue sair ileso na sua emoção. Lógico que tem o processo do luto, né? Tem o período que eles vão ter de passar nesse luto, mas vivendo em uma situação de pressão tão grande, como será? A catástrofe no Rio de Janeiro,
no clube do Flamengo, vários colegas tentando salvar, e eles tiveram que sair, porque senão eles morriam também. Hoje nós estamos vivendo aquilo que Adão e Eva, os nossos antepassados, em uma dose muito maior. Como explicar? Não tem explicação alguma coisa nas nossas emoções. Como tratar de cada marca que nós tivemos? Quem passa por depressão, pânico, né? Principalmente a depressão, com tanta tragédia, com tantas marcas, ela passa por um período de luto. E quem passa por esse luto, se esse luto não for trabalhado parte por parte, de uma forma saudável, essa pessoa nunca vai elaborar esse luto. Ela sempre vai ficar paralisada nesse luto. Quais são as etapas desse luto? Primeiro, a pessoa que passa por esse luto, ela nega. Não, não aconteceu, não, meu pai não morreu. Ela começa a ter esperança. É a primeira parte. Depois ela começa a ter raiva. Mesmo nós, crentes. E precisamos passar por todas essas etapas para que esse luto ele seja curado de uma forma positivamente, porque senão nós vamos precisar de todos esses medicamentos. E uma coisa muito séria, que essa doença emocional não tratada, uma depressão não tratada, ela somatiza para um pânico, ela emenda com uma ansiedade aguda e a coisa só vai crescendo. Essa palavra é muito para trazer para nós a realidade, que a responsabilidade de sair de onde você está é simplesmente sua. Se nós não pararmos de olhar para isso e jogar simplesmente na mão de Deus e não fizermos nada que dependa de nós, nós vamos sair, nós vamos ficar decepcionados com Deus. Decepcionados mesmo. Mas Deus quer trazer entendimento. E a oração que eu fiz nesta noite, para que Deus traga luz nas nossas trevas, luz naquilo que nós não podemos entender, luz naquilo que nós não podemos compreender. Meus irmãos, a coisa é tão séria, eu vou contar um exemplo. Quando eu estava formando, no último semestre, eu tenho que fazer alguns atendimentos, né? Acompanhados do professor que está te acompanhando. E a minha supervisora ela falou, você precisa atender uma criança, um adolescente, um adulto e uma pessoa idosa, para você ter experiência em cada etapa. E quando eu estava estudando, eu falei, eu acho que eu não tenho nenhum tipo para trabalhar com criança. É muito complicado e não sei o que tem. E quando eu comecei com uma criança de 5 anos. Olha só o que aconteceu e como ela entendeu aquilo que aconteceu com ela. A mãe dessa criança, quando essa criança foi gerada, a avó dessa criança já estava enferma. Ela nasceu e essa filha levou a sua mãe em todos os processos dessa enfermidade. Ela tinha, se não me engano, diabetes. Essa criança ia amamentando, depois ela já estava andando, ela estava acompanhando, essa avó morava com ela e essa criança era muito apegada a essa avó. Foi crescendo, 2 anos, e o estado dessa avó foi complicando. 3 anos, 4 anos, com 5 anos que essa criança tinha, essa avó morreu. E quando essa avó morreu, o que aconteceu com essa criança? Ela parou de comer. E ninguém fazia essa criança comer. E ninguém entendia por que essa criança parou de comer. E aí foi levado para terapia e nós começamos, né? E
E na terapia, você precisa ouvir essa criança de uma maneira lúdica, brincando, você vai entendendo todo aquele processo. E aconteceu que chegou um dia, ele já estava tão fraquinho, a gente senta no chão, deita no chão, tudo no chão, né, com criança. E eu lembro que a gente estava sentado e tinha um armário e tinha um vão, quando terminava esse armário, até o teto. E ele pegava a bolinha e ele tentava, o alvo dele é jogar essa bola lá em cima do armário, e ele não conseguia. Aí ele virou para mim e falou assim, você consegue? Eu falei, posso tentar? Pode. Aí não vou de primeira acertar, né? Mas ele percebeu que o que eu joguei foi um pouquinho mais alto do que ele tinha conseguido. Ele falou assim, por quê? Você tem mais força que eu? Eu falei, talvez. Aí eu falei, mas por que você acha que você não consegue jogar mais alto? Ele parou, pensou. Ele falou assim, eu estou fraco? Eu falei, não sei, o que você acha? Tenta de novo, põe um pouquinho mais de força. E ele pôs mais força e não saía daquele lugar. Aí ele falou assim, isso já quase no final, né, do tempo da terapia. A senhora acha que se eu comer, eu jogo mais alto? Eu falei, o que vai acontecer se você comer? Ele falou assim, eu vou ficar mais forte. Eu falei, o que mais? Uai, eu vou ter mais força. Aí eu falei assim, e por que você não quer ter mais força? Aí ele abaixou a cabeça, quase nas últimas, né, terapias. Ele falou assim, com o olho encheu de água, ele falou assim, eu não quero crescer. Eu não quero ficar grande. Eu não quero casar. E eu não quero ficar velho como a vovó e morrer. Olha só o que é a morte, o que é a perda daquela criança, como aquela mente trabalhou. E se aquela criança não vai para uma terapia, ela ia simplesmente morrer. E a última sessão, que eu fiquei sabendo, que ele já trazia uma bolacha para a gente comer junto. E aí nós fomos falar, foi a primeira vez que ele deu conta de falar dessa mãe, dessa avó. Aí eu falei assim, a sua vovó morreu? Ele morreu. Você acha que ela está onde? Aí ele falou assim, a mamãe disse que ela ficou estrelinha e foi lá para o céu. Aí eu falei, vamos olhar na janela? Aí nós fomos para a janela, era tarde, essa terapia, tardezinha. Aí ele olhou e falou assim, ah lá, uma estrelinha, será que é a vovó? Eu falei, pode ser. E aí, na outra terapia, a mãe já veio com um relato, falando que ele já tinha começado a comer, já estava aí. Nas últimas terapias, ele conseguiu jogar a bola e pegar lá em cima, e várias bolas que eu joguei. Ficou lá em cima também. E na última terapia foi quando nós eu levei, né, fiz um lanche para a gente comer, e ele pôde comer. E a partir daquele momento que ele falou que ele não queria crescer, ele não queria ficar forte, ele não queria ficar velho, porque ele teria que morrer como avó, a partir dessa terapia, todas as terapias que teve até o final, ele trazia alguma coisa da avó. Na terapia, na sequência, ele trouxe uma foto dele com a avó e ele começou a sair daquele lugar de onde ele estava. Agora, presta atenção, uma criança de 5 anos, talvez foi a primeira marca na vida dele. Se ele não tratasse, ele seria um adulto totalmente complicado nas suas emoções, no seu entendimento. Então, nós precisamos abrir a nossa mente para isso. Passa para o próximo slide. Presta atenção, algumas doenças causadas, talvez você pode até pelo sentimento. Isso, quando você vai no Google, não é nada que você vai em alguma coisa cristã, né? O rancor envenena o corpo, a alma e o espírito. Esse rancor eu pus aí, falta de perdão. Olha só o que um sentimento alimentado ele pode causar em nós. Doenças cardíacas,
essas que estão aí, hipertensão, taquicardia. Mas, por favor, se você tem uma dessa, não vai falar que você está nesse processo, tá? Só para te trazer clareza. O que é um rancor? O que é uma falta de perdão? Um sentimento renovado dentro de nós pode nos levar. Até onde ele pode nos levar? Doenças gástricas, né? Gastrite, úlcera, síndrome de intestino irritável, doenças respiratórias, doenças dermatológicas, doenças do sistema nervoso. Passa para o próximo. São 12. Olha o tanto, irmãos. Doença nas articulações, esse é o mais comum. Mais comum. Essa doença ela tem um fundo emocional. Dores e tensões musculares, doenças infecciosas, doenças autoimunes, câncer. Meus irmãos, é muito sério o sentimento quando ele não é liberado, quando ele não é tratado. Eu tive uma tia, ela morava aqui perto, ela nunca fumou. Mas é uma tia que teve um histórico de vida muito complicado. Aos 5 anos, o marido abandonou, com 4 filhos. E ela cultivava um ódio, uma raiva de todos e de tudo. Com 50 anos, ela teve um câncer. Ela nunca fumou. Ela teve câncer de pulmão. E aquele médico já acompanhava ela há muito tempo, e ele falou para ela, esse câncer, ela sempre falava de alguma coisa, e ele falou para ela, esse câncer ele é de fundo emocional. A senhora precisa liberar, perdoar pessoas, porque esse câncer pode matar a senhora. Se a senhora não resolver questões emocionais, logicamente que aí ele já afetou um órgão e ele já ficou o corpo físico afetado. Mas é muito sério, irmãos, quando esses sentimentos, nós não conseguimos tratar esses sentimentos. Passa para o próximo. O que são doenças psicossomáticas? Nós acabamos de ver que são essas doenças que elas vão se repetindo e acaba caracterizados por sinais e manifestações que apresenta no corpo, onde exames médicos, exames laboratoriais, eles não acusam nada. Em outras palavras, são sentimentos doentios, como rancor, ódio, inveja, ciúme. Tudo isso, o que ele pode gerar de enfermidade no nosso corpo? E muitas delas bem graves. E muitas delas, quanto descobertas, já não tem como tratar mais. Pode passar. Exemplos de situações, todos nós já falamos, né? Mas os exemplos mais conhecidos, né? Que pode ser um gatilho, depois de tanta marca que você teve, ainda você não teve uma depressão, ainda você não teve um pânico, ainda você não teve uma ansiedade aguda. Mas alguma coisa que acontece pode ser o gatilho para que essas doenças patológicas comecem a ficar mais sérias. Uma pressão no trabalho. Quem que não passa pressão no trabalho, irmãos? Hã? Quem não teve um rompimento amoroso abrupto? Não estou falando só de casamento. Eu estou falando de amizade. Que esse sentimento veio e trouxe todos aqueles sentimentos que nós vimos. Perda de um ente querido, grandes crises financeiras, tudo isso pode ser um gatilho para disparar nas nossas emoções uma doença psicossomática, uma doença patológica. Como? Né? Aí eu pergunto, presta atenção, a depressão. Quando a pessoa fica triste, o que acontece com ela? Primeiros sinais de uma pessoa com depressão. Isolamento, o que mais?
perda de apetite, tristeza, choro, não é verdade? Então, presta atenção, tudo que é... A depressão está ligada diretamente no humor. E domingo que vem nós vamos ver o que nós podemos fazer para sair desse lugar. Então, a depressão está ligada diretamente no humor, e aí ela vai te trazer dano no seu humor, por isso que você chora muito, por isso que você não quer comer ou come demais, por isso que você não quer dormir ou dorme demais. Tudo isso são situações que está mostrando que você está entrando em uma doença psicossomática. O pânico está ligado diretamente na ansiedade. Nós vamos ver domingo que vem o que a falta de hormônios no nosso corpo pode nos levar. Até onde essa falta de hormônio pode nos levar? Por quê? Porque existe a depressão por uma perda, por uma tragédia que acontece na nossa vida. Mas você pode ter depressão por uma baixa de hormônio. Você pode entrar em alguns problemas psicossomáticos ou doença por uma baixa de hormônio. Por que nós não cuidamos da nossa saúde? Tem coisa que... marcação profunda que não depende só de você, mas tem coisas que só dependem de você e de mim. Somente. Por que nós não cuidamos desse corpo que Deus nos deu? Passa para o próximo. Outra coisa que às vezes fica muito complicado, com tantas marcas que nós temos, é o nosso temperamento. Um exemplo, uma pessoa sanguínea, ela nunca vai ter depressão. Por quê? Acontece alguma coisa, ela explode, ela joga tudo para fora. Não é verdade? Mas existem coisas nos nossos temperamentos que são pontos positivos, que nós precisamos reforçar, mas tem pontos que precisam ser trabalhados. Presta atenção, o sanguíneo, o temperamento, vê se você é expansivo, otimista, impulsivo, extrovertido, sensível. Os sanguíneos são indivíduos que não passam desapercebidos. Você conhece alguém aqui na igreja que é assim? Quando ele chega, todo mundo vê que ele chegou? Hã? Quais são os pontos fortes desse temperamento? São comunicativos, resilientes, adaptáveis e entusiastas. Quais são os pontos que precisam ser trabalhados? Os pontos negativos desse temperamento que tem algo tão forte como positivo? A impulsividade, a falta de atenção, a superficialidade e o exagero. Se você sabe quem você é, quais são os seus pontos positivos e negativos, tem como você trabalhar com você mesmo. Vai guardando, passa para o próximo. O colérico. Esse temperamento é explosivo, ambicioso e dominador. Indivíduos coléricos são determinados e possuem grande capacidade de planejamento, além de muita energia e impulsividade. São líderes natos. Quais são os pontos fortes? Determinação, habilidade de liderança e praticidade. Quais são os pontos que precisam ser trabalhados no colérico? Ele é egocentrista. Ele tem um egocentrismo muito grande. É só ele e ninguém mais. Ele tem que estar no centro de todas as coisas. Ele é intolerante e impaciente. Esse é o colérico. Você está se identificando aí, né? Passa para frente. Melancólico. Esse temperamento, ou essa pessoa é tímida, artístico e solitário. Os melancólicos têm a sensibilidade muito aflorada e são pessoas profundas, detalhistas e introvertidas. Introvertidas, guarda isso, com tendência a guardar seus sentimentos. Eu não conto para ninguém. Essa pessoa é uma pessoa que ela está às portas de tantas marcas de ter uma doença patológica.
são fiéis, desconfiados e tendem a escolher profissões que possam exercer sozinho. Eu não dependo de ninguém. Por quê? Porque se ele tiver com uma pessoa, essa pessoa vai ser problema para ele, na vida dele. E ele vai ser problema na vida dessa pessoa. Quais são os pontos fortes? Lealdade, dedicação e sensibilidade. Pontos que precisam ser trabalhados. Eu não gosto de falar muito ponto fraco, que fica muito agressivo, né? Egoísmo, pessimismo e inflexibilidade. Esse temperamento é um temperamento muito difícil, que essa pessoa vai ter que trabalhar isso na vida dela. Ninguém pode trabalhar isso por ela. É ela mesma, mas ela precisa se conhecer para se ver o que é que precisa fazer na sua vida. Melancólico, pode passar. Agora, o fleumático. Esse temperamento é sonhador, pacífico, dócil. Os fleumáticos prezam a rotina, o silêncio. Dificilmente ele vai perder o controle, pois costuma avaliar antes de reagir. Ela pensa antes de fazer. São pacientes observadores, disciplinados, preferem não manifestar suas opiniões em público e não costumam reagir bem às críticas. Fez uma crítica que seja, ela já começa a não reagir bem. Pontos fortes. Todos os temperamentos têm os pontos fortes, não é? São equilibrados e confiáveis. Pontos que precisam ser trabalhados. O fleumático, ele é muito lento. Resistência às mudanças e indecisão. Presta atenção. Você se viu em algum deles? Todo mundo, não é? Muitas vezes a gente não fica só num, mas um é mais forte quando você se vê do que o outro, mas geralmente soma dois desse temperamento em cada pessoa. O que você precisa? Quais os pontos fortes do seu temperamento para você conseguir sair? O sanguíneo, por tantos pontos fracos que ele tem, mas ele fala tudo, ele não esconde nada. Essa pessoa, ela é muito mais fácil de curar. Ela é muito mais fácil de, da sua forma, resolver alguns problemas sentimentais. Hã? Sei. Então, irmãos, nós precisamos nos autoconhecer. Você precisa se conhecer, você precisa fazer uma introspecção, sabe? Você precisa dar um mergulho dentro de você e começar a dar nomes, porque senão você não vai conseguir se curar ou tomar decisões para procurar ajuda. Nós vamos parar por aqui. Me entregou a palavra, já era quase 8 horas, nós já passamos 15 minutos. Mas eu gostaria que você pensasse. Você já falou, presta atenção aqui, irmãos. Você já falou das suas marcas. Você já viu tanto que Deus te curou. Mas existem coisas na sua vida, na minha vida, que nós precisamos procurar ajuda. Não adianta você querer espiritualizar e esperar que Deus vá fazer por você. Ele já fez. Ele já deu algo mais precioso que ele tinha para morrer e conquistou tudo aquilo que nós precisamos. Mas a decisão, ela é minha e ela é sua. Em nome de Jesus, a partir de hoje, não espiritualize o que não é espiritual. O que é natural na sua vida, que precisa ser trabalhado, começa a enfrentar a partir de hoje. Porque Deus precisa de uma igreja sarada. Porque todas as catástrofes que estão acontecendo no mundo são pessoas que Deus vai nos usar para trazer para a igreja. E você precisa estar curado, em parte. Eu sei que não existe pessoa que é totalmente curada. Mas existem pessoas que não estão amarradas, que não estão bloqueadas por essas marcas
e que às vezes dentro da nossa igreja estão decepcionadas com Deus, estão decepcionadas com os seus líderes, porque para ela não foi ajudada. Ela não alcançou o que ela precisava. Então, em nome de Jesus, vamos enfrentar. Se você se viu em algum lugar, por favor, não saia daqui porque você viu que você tem taquicardia, agora você tem uma doença psicossomática. Não, irmãos, não é isso que eu falei. Primeiro você precisa fazer exames para ver, porque talvez você está tendo um problema no coração, sim. Mas quando você fizer todos os exames e não der nada, saiba que há algo emocional na sua vida que está doente e que está gritando, porque quando os sintomas aparecem, o corpo está falando para você, cuidado, algo não está certo. Vamos ficar de pé? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, que você colocasse a mão no seu coração. Sabe, talvez você nunca foi tão, como que eu vou dizer, tão sincero com você mesmo. E depois que começaram a ser nomeados algumas coisas que trouxeram marcas, talvez você lembrou de alguma marca na sua vida. Muitas delas, com certeza, Deus já fez. Mas muitas delas precisam ser olhadas com mais cuidado. Deus não quer ver a sua igreja doente. Deus não quer ver a sua igreja sofrendo. Deus quer ver a igreja dele curado. Ele quer ver a minha vida e a sua vida curada, mas o que ele precisava de fazer, ele já fez. Agora depende de cada um de nós cuidarmos das nossas emoções, cuidarmos da nossa saúde, para que nós possamos cumprir o propósito de Deus que te deixou aqui na terra. Amém? Senhor amado, eu te peço, Deus, em nome de Jesus, Senhor, falar de sentimento, de alma, de algo do nosso corpo, algo que muitas vezes não entendemos, que muitas vezes até a ciência ainda não tem resposta e está em estudo. Senhor amado, mas nós decidimos, eu decido, Pai, cuidar de mim, cuidar da minha saúde. Senhor, se porventura precisando de alguma ajuda, Pai, Senhor, eu decido ir atrás, eu decido tomar a responsabilidade da minha vida, não colocar essa responsabilidade na mão de ninguém, nem de pai, nem de mãe, nem de pastor, mas eu decido tomar a direção da minha vida e sair deste lugar de enfermidade e de doenças. Pai, em nome de Jesus, traga essa realidade a cada um de nós, ó Pai, em nome de Jesus, porque nós precisamos fazer alguma coisa para glorificar o Teu nome, para mostrar para as pessoas que não conhecem o Senhor, que nós tínhamos marcas sim, mas que nós recebemos a cura e nós podemos dar aquilo que nós recebemos, ó Pai. Mas traga esta revelação nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.